pessoal, nós vamos continuar nos nossos vídeos, a nossa série falando sobre a nova aliança, sobre a graça de Deus, de Jesus. Hoje no formato um pouquinho diferente, eu quero falar de um tema que é bastante sério e é muito comum, e é um pouco de um testemunho daquilo que aconteceu comigo, mas que tem tudo a ver com esse tema que a gente vem falando e vem trabalhando. Eu quero falar um pouco hoje sobre ansiedade e como que o entender da nova aliança na minha vida me levou a ser livre desse problema. Então assim, eu tô aqui com meu rascunho até para eu não me perder muito na história, para fazer bem sentido para vocês, e eu vou ter que voltar um pouquinho, contar um pouco da minha história para vocês entenderem o porquê que eu cheguei a desenvolver a ansiedade e o que aconteceu depois. Então eu vou estar dando uma olhada aqui no meu rascunho, mas é para deixar bem claro, e eu espero que a vida de vocês seja edificada com aquilo que aconteceu comigo. Então, contando um pouquinho da minha história, eu vou tentar ser bem breve, não me ater a muitos detalhes, para tentar não ficar muito maçante o vídeo. Mas em 2017 eu fiquei grávida da minha filha Alice, e foi assim um milagre. Eu não vou contar detalhes de tudo isso porque é uma história muito longa. Talvez em outro vídeo eu venha falar um pouco sobre como que foi essa gravidez. Mas eu não podia ter filhos, e nós tentamos por uns quase 3 anos engravidar, e em 2017 eu descobri que eu estava grávida da Alice, porque esse sempre foi meu sonho. Eu sempre sonhei em ser mãe, poder viver em família e poder viver com a Alice aquilo que eu não vivi com a minha mãe. A minha mãe, ela faleceu há 10 anos atrás, esse ano completa 11 anos, e eu não tinha um relacionamento com a minha mãe, de um relacionamento de amizade entre mãe e filha, sabe? Eu amava muito a minha mãe, eu sei que ela também me amava muito, mas nós não tínhamos esse vínculo, esse laço muito profundo que às vezes há entre mãe e filha, devido às circunstâncias e a alguns conceitos que ela tinha por base de vida, que fez com que a gente não aprofundasse muito a nossa relação. Por que eu digo? Porque a minha mãe, ela trabalhava muito, ela era professora e diretora de escola, então ela sempre gostou muito de trabalhar, ela sempre trabalhou demais, e no modo de viver dela, nos seus conceitos, ela entendia que trabalhando muito e trazendo para mim e para o meu irmão uma qualidade de vida que ela não teve, era a sua maneira de demonstrar o seu amor, o que ela se importava. Então ela dava tudo de si no seu trabalho para nos proporcionar o melhor. Só que isso gerou, pelo menos em mim, uma falta de relacionamento com a minha mãe, porque a gente quase não convivia, porque ela passava o dia inteiro fora trabalhando, e o tempo que a gente passava junto não era um tempo que gerou em nós essa relação afetiva. E eu não julgo minha mãe, não tenho mágoa, não tem nada disso. Eu estou contando apenas como que era a nossa história, como que aconteceu e o porquê que as decisões que eu vou contar que eu tomei mais à frente foram baseadas nisso que eu vivi com ela. Então eu olhava para as outras mães, para as minhas amigas com as mães delas, e eu via que era diferente. Eu não tinha esse vínculo mesmo que elas tinham, e isso gerou em mim uma carência afetiva muito grande. Eu sonhava em ter um relacionamento de mãe e filha, o qual eu não pude realizar com a minha mãe. Então o meu sonho era ser mãe. Quando eu tivesse a minha filha, eu poderia viver com ela tudo aquilo que eu não vivi com a minha mãe. Eu poderia fazer diferente da história. Logo aos 16 anos eu fui morar em outra cidade para estudar, então esse vínculo que já não existia muito forte morando na mesma casa, quando eu fui morar fora ele ficou ainda mais fraco, Não estou dizendo que não existia amor da minha mãe para comigo, estou dizendo que é possível você amar um filho, mas não ter uma intimidade com esse filho. E aí eu fui morar fora.
aos 16 anos, quando eu estava fazendo faculdade, já com 21 anos, a minha mãe faleceu e a gente já não tinha como mais estabelecer um relacionamento à distância, que era o que a gente tinha, e ela veio a falecer no ano de 2009. Ponto. Então, eu só queria deixar claro essa primeira parte de como foi o meu relacionamento com a minha mãe, o que isso gerou em mim de maneira afetiva, uma carência, e por que eu tinha esse sonho de ser mãe, constituir família e viver com a minha filha uma história diferente do que eu vivi com a minha mãe. Então, quando eu engravidei da Alice, eu trabalhava como farmacêutico numa drogaria. Eu amava o meu trabalho, mas era um trabalho muito exaustivo. Eram horas de trabalho, final de semana, durante a semana, e com uma cobrança muito grande, uma pressão muito grande. E quando eu engravidei, eu pensei, não vai ser possível eu ser uma boa profissional, como o trabalho me exige tanto, e ao mesmo tempo viver com a minha filha tudo aquilo que eu queria, de relacionamento, de tempo de qualidade, de estar presente, de ter com ela uma história diferente do que eu vivi. Então, eu me vi ali numa situação em que eu precisava tomar uma decisão. E aqui eu já queria deixar bem claro que eu não estou falando que a minha decisão, que aquilo que eu decidi para mim que é o certo e que quem faz diferente é errado. Eu sei que tem mulheres que precisam e querem trabalhar e seguir sua carreira profissional, mas na minha história, naquilo que eu queria viver, era impossível eu conciliar os dois, fazendo as duas coisas com excelência. Então, era impossível, eu passava mais horas fora de casa do que dentro de casa. E isso quando era só eu e meu marido. Agora imagina com filho, quem é mãe sabe, como que eu faria para conciliar sendo excelente nos dois. Então, na minha história, eu precisaria abrir mão do meu trabalho se eu quisesse viver com a minha filha aquilo que eu estava me propondo, aquilo que era o meu sonho. Então, eu respeito a opinião de quem acha que consegue manter, né, as duas coisas e balancear e não deixar nenhum dos lados ficar, né, de qualquer jeito, mas eu não conseguiria com aquele trabalho que eu exercia até então. Né? Era um emprego que me consumia muito, consumia tempo, consumia emocionalmente, eu precisava estar muito envolvida, então era uma decisão que ela não foi fácil de tomar, porque o lado emocional meu já estava decidido, eu sabia o que eu queria ficar com a minha filha, ainda mais que foi uma gravidez muito desejada, foi uma gravidez muito difícil, foi um parto prematuro, então eu queria me dedicar à minha filha. Só que financeiramente falando, seria uma decisão muito difícil, porque era um emprego em que eu estava já há 6 anos na empresa, então era um emprego relativamente estável, eu ganhava muito bem, e a renda, e a minha família precisava dessa renda para complementar. Né, para aquele padrão de vida que a gente vivia, só a renda do meu marido ela não era suficiente. Precisava das nossas duas rendas. Porém, eu já estava convicta dessa decisão que eu queria tomar. Eu me vi nessa circunstância. Então, eu conversava muito com Deus, eu orava e eu buscava que decisão tomar e o que fazer. E eu conversando com meu marido, que é o meu maior incentivador e que sempre apoiou aquilo né, as minhas decisões, aquilo que eu queria fazer, ele sempre me apoiou. E num desses dias, buscando a Deus, eu ouvi uma frase da Helena Tanuri que para mim foi como uma flecha assim, no meu coração. Ela disse uma frase assim: nenhum sucesso fora de casa vale o fracasso da família. E aquilo foi como se fosse assim, de Deus me dando essa certeza de que eu estava tomando a melhor decisão. Porque independente se você decide continuar trabalhando mesmo após ser mãe, e o que é válido e o que é certo para você, você também não pode trazer para dentro de casa apenas o seu resto. Você precisa entender que a família é o primeiro ministério que Deus nos confiou, que a família é o mais importante. Então, mesmo você que trabalha fora, não é porque você decidiu ter uma carreira e continuar que você precisa negligenciar o seu papel de mãe.
No meu caso, o meu emprego não me permitia ser uma mãe com excelência, uma esposa que priorizasse a minha família. Se eu continuasse trabalhando, o meu trabalho me consumiria a ponto de eu chegar aqui em casa e fazer tudo de qualquer jeito. Então, nessas circunstâncias, eu entendi que o meu sucesso no trabalho seria o fracasso da minha família. E aí a decisão foi tomada. Eu pedi conta do trabalho e nós, reduzimos o nosso padrão de vida, nós encaixamos dentro da nossa nova realidade. O meu marido, ele manteria a casa tranquilamente e eu poderia, dedicar então a minha filha. E ali eu fiz uma oração a Deus. Eu não esqueço do dia que eu fiz essa oração e eu disse: Deus, eu quero aprender a confiar e a descansar em Ti. O meu sustento não vem do meu trabalho, o meu sustento vem do Senhor. É uma oração bonita, né? Só que às vezes a gente esquece que aquilo que a gente ora, Deus ouve. E na teoria é muito lindo você falar assim: não, eu dependo e confio em Deus e Deus é o meu sustento, mas na prática a gente vê como que está o nosso coração. Por que que eu falo isso? Na hora que eu contei para algumas pessoas que eu iria deixar o trabalho, pedir conta de um trabalho de 6 anos, que eu lutei muito para conseguir, que não foi fácil, para poder ficar em casa, a maioria das pessoas te acha louca, né? Mas e a crise? Como que você vai fazer? Tá todo mundo buscando estabilidade financeira e você tá abrindo mão disso, você estudou tanto para isso, você passou a sua vida inteira estudando e tudo. As pessoas, elas não entendem e olham às vezes só o lado financeiro ou olham com os olhos naturais. Mas eu sabia que eu precisava tomar essa decisão se eu quisesse gerar na minha filha aquilo diferente daquilo que foi gerado em mim. Então, enfim, tomei essa decisão e como a minha mãe, ela sempre trabalhou muito, ela sempre trabalhou muito e ela ganhava muito bem, principalmente para a época que era. Eu tive uma infância em que eu tinha de tudo. Eu tinha brinquedo, eu tinha roupa, eu tinha festa de aniversário, só que eu não tinha ela. Então, eu não precisava de presente, eu precisava de presença. Não me importava se... Hoje, não faz diferença quanto de roupa que eu tinha, quantos brinquedos eu tinha ou não tinha. Hoje fez diferença se ela estava ou não comigo nos momentos que eu mais precisava. Então, apesar de a gente querer dar o melhor para os nossos filhos, claro que eu quero comprar as coisas para ela, mas eu preciso entender no momento o que é mais importante. O caráter da minha filha está sendo formado agora. Então, o que eu vou contribuir para isso? Como que eu vou impactar a vida dela? Como que eu vou me tornar presente? Como que eu vou gerar um vínculo se eu estiver só ausente, pensando que eu posso dar coisas e substituir a minha presença? Então, viver isso com a minha mãe e sentir o que isso me causou, me dava convicção para poder tomar uma decisão diferente, né? E não importa se você fica em casa ou se você sai para trabalhar, o importante é você ser presente na vida do seu filho. Então, essa decisão, foi tomada, eu saí, só que... e aí eu comecei a fazer doces, eu fiz um curso, comecei a fazer brigadeiros, eu queria ainda, mesmo que em casa, que eu pudesse ter algo em que eu não ficasse totalmente parada, que eu pudesse complementar a renda, do meu marido e pudesse produzir alguma coisa. Então eu comecei a fazer cursos, comecei a fazer brigadeiros, eu comecei a fazer algo, e um mês depois que eu saí do trabalho, que eu estava começando a mexer com os doces, o meu marido, ele ficou desempregado. E aí o panorama mudou, Agora nossa filha estava com 7 meses na época, mais ou menos. Então você imagina você com uma criança de 7 meses e agora nós dois desempregados. Então nós saímos de uma situação em que tínhamos uma renda muito boa e estável, com um padrão de vida ok, e de repente nós passamos para nada, literalmente nada, com uma criança, Com uma criança. E
E aquilo que eu ganhava com os doces, aquilo que eu vendia com os brigadeiros, não era suficiente para manter uma casa. Era só uma renda que, na minha ideia, era só para complementar. Era só para que eu pudesse comprar algo para minha filha, ou fazer um passeio, alguma coisa. Mas não era a intenção de ser o sustento da nossa família, né? E aí eu lembrei da oração que eu fiz, porque eu pedi a Deus que me ensinasse a ser dependente dele, que me ensinasse a confiar nele. E que situação melhor para você aprender a confiar quando naquilo que você depositava sua confiança é tirado? Não tirado por Deus, mas pelas circunstâncias. Então entenda que eu comecei a trabalhar, eu estudei, comecei a trabalhar, e eu e meu marido, nós, né, lutávamos para ter as coisas, só que a minha confiança, a minha segurança, ela não estava sinceramente depositada em Deus, né? Era assim, se estava tudo bem, se não estava tendo problema, se as contas estavam pagas, se tinha dinheiro no banco, ok. Se começava a aparecer algum problema, eu perdia a minha paz. Eu ficava mal, eu ficava preocupada, eu ficava ansiosa, né? Então a minha confiança não estava. Será que a minha confiança estava mesmo em Deus? Será que eu genuinamente podia falar: o Senhor é aquele que me sustenta? Eu tinha essa convicção, essa certeza? Então nós começamos a pensar em expandir, né, o nosso sonho de mexer só com uma confeitaria, de trabalhar em casa. E eu fiz outros cursos, fiz o curso do Suspiro, fiz outros cursos para a gente tentar então levantar esse nosso sonho da gente ter uma fonte de renda que fosse suficiente para nossa família, mas que ainda me permitisse estar em casa com a minha filha. E aí nós começamos a trabalhar com isso. Só que eu comecei a ficar muito ansiosa. Eu comecei a pensar: será que nós vamos pagar as contas? Será que vai faltar algo para minha filha? Será que eu tomei a decisão certa? Será que eu vou conseguir confiar em Deus? E a minha cabeça encheu de dúvida, de medo, de angústia, de desespero. A tal ponto que essa ansiedade chegou num ponto tão grave que ela começou a somatizar no meu corpo. Eu tinha crises em que eu chorava muito, tinha falta de ar, dor no peito, o desespero era tão grande que eu não conseguia ficar em paz, né? O meu marido tinha que me acalmar e eu orava e falava: Deus me ajuda, e eu não conseguia ter paz. Eu olhava para aquilo ali de não saber quanto que nós iríamos ter no mês, porque quem trabalha por conta própria, né, com confeitaria, sabe que a gente trabalha com encomendas. Você pode começar um mês com uma agenda cheia e de repente ela esvaziar, você pode começar um mês sem nada na agenda e de repente ela aparece vários clientes. Então, assim, é algo que a gente exercita o descansar em Deus. Mas até então eu não conseguia confiar, porque eu olhava para as contas, eu olhava para minha filha, eu olhava para tudo aquilo que a gente precisava, e eu olhava para o nosso negócio que tinha acabado de começar. Quem está começando sabe como é difícil, e as contas não batiam e eu me desesperava. E nós passamos momentos muito difíceis, muito difíceis. Nós sempre tivemos o apoio das nossas famílias, sempre nos ajudaram, mas não passamos momentos fáceis. E eu convicta daquela decisão de que eu não queria voltar a trabalhar, porque a minha filha ainda estava muito pequena e eu ainda não tinha vivido com ela tudo aquilo que eu queria, né? Passado tempo com ela como eu gostaria. E eu estava ali vivendo o meu sonho de ser mãe, de estar em casa, de estar com ela, mas ao mesmo tempo eu olhava as circunstâncias e as circunstâncias estavam desmoronando. A nossa vida financeira tinha sido completamente mudada. E ali que o meu coração ele se desesperou. Ali que a minha mente ela foi completamente tomada por uma ansiedade que me consumia. Era um misto de tristeza, de angústia, de desespero, de não saber o que fazer, de tentar confiar e não conseguir. Então, eu passei momentos muito difíceis. E foi quando eu fiquei sabendo sobre uma terapia cristã, né, de uma pessoa que ela acompanhava pessoas que passavam por problemas assim,
mas todo o seu estudo e ensino eram baseados na Bíblia. E eu não acho que, opinião minha, eu não acho que buscar ajuda seja falta de fé, até porque quando essa ajuda te leva a entender que Jesus é a única solução, né? Não há nada, eu não vejo nada de errado em buscar ajuda profissional, eu não considero isso falta de fé. A gente precisa reconhecer as nossas limitações, mas então eu fui em busca dessa ajuda. E ali, para mim, abriu assim uma maneira de olhar diferente, porque eu vi quantas coisas eu precisava mudar na minha vida, como o meu coração ainda estava ferido e machucado por tudo que eu vivi com a minha mãe, no meu passado, eu como filha, todas as carências emocionais que isso foram geradas em mim e essa falta de confiança que foi gerada em mim. Eu sempre fui alguém que tinha que produzir muito para poder ter alguma coisa. Então eu achava que as coisas só iriam acontecer comigo, ou seja, que eu precisava ser uma filha perfeita, uma excelente filha para obter a aprovação da minha mãe, para obter as coisas dela, ou carinho, ou atenção, ou o que for. E eu simplesmente transferi isso para Deus. Então eu sempre tentava com o meu próprio esforço agradar a Deus. Eu pensava, eu preciso ser uma cristã perfeita, uma filha perfeita para Deus me amar, para Deus querer me abençoar, para Deus querer ser o meu pai. Eu transferi esse relacionamento que eu tinha com a minha mãe, eu transferi para Deus. E isso gerou em mim falta de confiança, porque eu não via Deus como um bom pai e eu não me via como uma filha. Então isso deturpou o meu relacionamento com Deus. Então eu tinha dificuldade de confiar, eu tinha dificuldade de descansar em Deus. Eu queria ser uma boa filha, mas pelo meu próprio esforço para tentar conquistar a Deus, como se hoje eu fiz tudo perfeito, Deus me ama, hoje eu não fiz tudo perfeito, Deus já não me ama tanto assim e está triste comigo. Então eu não entendia que o amor de Deus por mim estava baseado em Jesus. Eu não tinha essa clareza, essa convicção no meu coração. Apesar de ser cristã há muitos anos, eu ouvia, mas isso não entrava no meu coração, no meu espírito. E isso é muito cansativo, desgastante, né? E é frustrante, porque você tenta, sempre acertar. Eu preciso ser perfeita, eu não posso errar para tentar convencer Deus de fazer alguma coisa boa, de me tirar dessa situação e não conseguir. De olhar e pensar, nossa, tá dando tudo errado, então será que Deus não me ama? Será que Deus não tá vendo o que eu tô passando? Deus tá vendo o que eu tô passando e Ele não tá fazendo nada. Isso gerava em mim pensamentos errados a respeito de Deus, porque era como se eu culpasse Deus por tudo aquilo que estava acontecendo. Como assim Deus tá vendo e não faz nada? Muitas vezes a gente não verbaliza, mas dentro de nós a gente gera esse sentimento de colocar em Deus a culpa, ou de achar que Deus não está vendo, ou que Deus não quer, o que eu estou vivendo aqui é um castigo porque eu fiz alguma coisa, e a nossa mente começa a ser tomada por mentiras. O diabo distorce quem Deus é de verdade, o caráter de Deus como um bom pai, o seu lugar, a sua identidade como filha, é deturpado, porque você olha para as circunstâncias, você foca no problema e você interpreta quem Deus é baseado naquilo que você está vivendo e não em quem Ele realmente é. Então, por mais que nunca me faltou nada, nós nunca passamos necessidade mesmo assim de nada, nós sempre tivemos apoio de pessoas que nos ajudavam. E mesmo quando chegava no final do mês e as minhas contas estavam pagas, nem que fosse ali no último segundo do último dia do mês, mesmo olhando para trás e vendo que não me faltou o que comer, não me faltou o que vestir e as minhas contas foram pagas, eu ainda não conseguia descansar. Eu ainda começava o próximo mês pensando, será que Deus vai suprir nesse mês o que Ele supriu no mês passado? Será que esse mês nós vamos conseguir ou será que esse mês vai faltar? Será que a minha filha vai precisar de alguma coisa e eu não vou ter para poder suprir? Então, percebe como a minha mente ela ficou completamente tomada por dúvidas, por medo, por insegurança, por uma ansiedade
que me consumia, porque eu não conhecia quem Deus era verdadeiramente e a minha identidade ela não estava definida. Então, quando eu comecei ali, com a orientação que eu recebi, com a ajuda, com as conversas, com as orações que eu recebi ali naquela ajuda, eu comecei a orar de uma maneira diferente. Eu comecei a pedir o Espírito Santo para me ensinar a ver Deus como Ele realmente era, um bom pai, um pai perfeito, e não um reflexo de um pai terreno, falho, e também o Espírito Santo para me revelar quem eu era. Se eu recebi a Cristo e fui feita filha de Deus, então eu quero saber como é ser filha e quem é esse Deus que é o Pai perfeito. Então eu precisava ter essa convicção da minha identidade como filha. E à medida que eu fui permitindo o Espírito Santo me mostrar como Cristo consumou tudo na cruz e que nele eu sou feita filha de Deus, e que tudo o que precisava fazer, Jesus já fez. Então mudou a minha percepção. O meu comportamento, ele não define o caráter de Deus. O amor de Deus, por mim, foi revelado em Cristo na cruz. Eu preciso usufruir daquilo que Cristo já fez por mim. A Bíblia não fala assim que Deus já liberou todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Ele já fez. O que eu preciso fazer é acessar. O que eu preciso fazer é usufruir daquilo que Jesus fez por mim, daquilo que Jesus fez no meu lugar. O caráter de Deus não é definido pelas circunstâncias que eu vivo. O caráter de Deus é expresso em Jesus. Jesus é a expressão exata de Deus. Então eu comecei a pedir ao Espírito Santo que trouxesse essa revelação, e à medida que essa revelação foi entrando no meu coração, de que na nova aliança em Cristo tudo foi consumado, foram que as coisas começaram a mudar. Então quando você conhece o caráter de Deus e entende que Ele é seu Pai perfeito, você não passa mais a se preocupar com as suas necessidades, porque você confia que Ele é um Pai que cuida. É a mesma coisa de, imagina se a Alice, minha filha, ficasse preocupada que as fraldas dela estão acabando. Ela não precisa preocupar, porque eu, como mãe, vou suprir o que ela precisa. Deus, Ele é um bom Pai. Então, a gente vê e ouve e lê que Deus é um bom Pai, só que a gente parece que não permite que essa verdade entre no nosso coração a tal ponto que a gente às vezes duvida da bondade de Deus. Deus é um bom Pai e Ele supre as nossas necessidades, porque o caráter dele é amor. Deus é bom, sempre bom. Então, muitas vezes nós queremos colocar Deus numa caixinha e chegar para Deus e falar: Deus, eu tenho que fazer isso, olha, eu acho que é melhor. Mas a gente tem que entender que Deus, Ele é soberano. Eu posso confiar nele porque a vontade dele a meu respeito é boa, perfeita e agradável. Então você começa a experimentar uma paz que excede ao entendimento. Você vê as circunstâncias estão difíceis, as coisas estão complicadas, mas você consegue usufruir de uma paz, de um descanso. Por quê? Porque você sabe que você é filho e você sabe que Deus é um bom Pai. Então, somente depois de ter essa revelação no meu espírito é que eu fui liberta da ansiedade. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A minha segurança estava em achar que a minha estabilidade financeira poderia trazer uma paz, mas essa é a paz que o mundo prega que você tem que ter. Uma paz em que você produziu, que você fez, que você conquistou, tá tudo bem. Então você coloca a sua paz nas circunstâncias quando elas estão boas, e quando as coisas estão ruins, você não tem paz, não tem descanso e ainda culpa Deus por aquilo que está acontecendo. Então, inconscientemente ou às vezes conscientemente, eu transferia essa culpa para Deus quando as coisas estavam maus. São mentiras que o diabo te faz acreditar, ou que a religião te leva a pensar, de que Deus, ele é um pai bipolar, que ora ele te ama e faz as coisas e ora
você não tá tão bem assim e aí ele não tá te amando tanto, ou não é um pai que se preocupa tanto, olha o que você está passando, Deus não está vendo. Então nós temos que cuidar com essas mentiras que são lançadas na nossa mente, para que isso não venha desfazer o caráter de Deus, a nossa identidade e quem Deus realmente é como um bom pai. E para a gente poder usufruir aquilo que Cristo conquistou para nos libertar, não foi apenas nos libertar da condenação do inferno, mas também nos libertar de uma vida de escravidão aqui na terra, para que nós pudéssemos reinar em vida também, o que Jesus conquistou na cruz. Então, hoje eu posso dizer que eu fui liberta da ansiedade. Eu não estou dizendo isso porque hoje as circunstâncias melhoraram e a minha empresa cresceu e nós temos não, eu só estou dizendo que apesar das circunstâncias eu encontrei paz, o meu descanso nele, eu encontrei esse lugar de descanso em Jesus, e por isso eu posso dizer que a ansiedade, que eu fui liberta dessa ansiedade, porque apesar de as circunstâncias não terem melhorado, e eu não estou falando, estou realizado financeiramente, esse descanso em Jesus me permite viver essa paz. Então quer dizer que nunca mais vem um pensamento de medo, de dúvida, de angústia? Claro que vem. O diabo ele jamais vai deixar de tentar nos arrastar de volta para a vida de escravidão que a gente vivia. Ele vai tentar o tempo todo ferir na nossa identidade. Assim como ele fez com Jesus, tentando Jesus no deserto, questionando a sua identidade, Jesus rebatia com a palavra e ele estava convicto de quem ele era, assim nós também devemos fazer. Quando vem os pensamentos de medo, de dúvida, será que Deus vai fazer aquilo? Será que vai acontecer isso? Nós temos a palavra que nos dá autoridade para rebater essas mentiras do diabo e dizer: eu sou filho de Deus, ele é o meu bom pai, ele me faz andar em pastos verdejantes, ele me guia às águas tranquilas, ele refrigera a minha alma, eu posso descansar nele. Então a minha oração não tem que ser mais aquela lista de pedidos assim: Deus, faz isso, faz aquilo, olha isso, eu preciso pagar tal conta, eu preciso fazer aquilo. Não, a minha oração em Deus agora é declarar aquilo que Jesus já fez por mim. Agora eu acesso, agora eu declaro e eu creio que eu já recebi no meu coração, porque Cristo fez. Isso é fé. Fé é você se apropriar de algo que ainda não aconteceu, mas que você tem certeza que vai acontecer, porque Cristo já conquistou todas as coisas por nós na cruz. Imagina, um exemplo que eu gosto muito de dar. Imagina que todos os dias você tem um filho, que todos os dias de manhã, ao acordar, esse filho vem com uma lista. Ele chega para você e fala: mãe ou pai, você tem que fazer isso, você tem que me levar na escola, você tem que me dar comida, você tem que me dar roupa, olha, se eu ficar doente, você tem que comprar um remédio. Mãe, você tem que fazer isso, mãe, você tem que me amar, mãe, você tem que me proteger, mãe, você tem que fazer isso. Imagina todos os dias ele repetindo as mesmas coisas. E quando uma dessas coisas acontece, ele substitui por outras. O que você vai pensar? Que seu filho não confia em você a tal ponto de saber que você vai fazer todas essas coisas, não porque ele merece, mas porque você o ama. E porque você o ama, você vai fazer, mesmo se ele não pedir. Então, ele não precisa ficar preocupado em te convencer a cuidar dele, porque você, como mãe, como pai, sabe que você tem que cuidar. E Deus é a mesma coisa. Imagina como Deus se sente todos os dias, em vez da gente chegar e buscar intimidade, um relacionamento com Ele, a gente chega com uma lista de Deus faz isso, faz aquilo outro, como se Ele fosse um gênio da lâmpada que tivesse que realizar os meus desejos, né? E o que Deus assim a gente mostra que a gente não confia. Deus sabe de tudo que nós precisamos, antes mesmo da gente falar. O que Deus quer é: venha me conhecer, conheça o meu caráter, conheça quem você é. Quando você tiver a revelação de quem você é, você não precisa preocupar com essas coisas, você não precisa convencer a Deus a ser bom, a te amar, a ser um bom pai, porque Ele já é. Então a nossa oração ela muda. A nossa oração agora é pedir a revelação do Espírito Santo para trazer para nós essa verdade, para que essas mentiras que o diabo lançou na nossa mente venham cair e que você possa fluir nessa sua identidade em Deus. Então, imagina num relacionamento com Deus, coloca você com seu filho e depois olha você com Deus.
fica fácil de você entender um pouco como que Deus se comporta conosco. Se nós que somos falhos sabemos ser bons pais, quanto mais Deus, né? Então a gente precisa expressar a nossa confiança e a fé em Deus, não só porque a gente pede. Você não expressa uma fé quando você só pede. Você expressa fé quando você se apropria daquilo que Jesus já fez. Então, na velha aliança, as pessoas se chegavam a Deus com o foco no problema. Deus, você tem que resolver isso aqui. Na nova aliança a gente entende, tudo está consumado. Eu posso descansar, porque o meu Pai, Ele cuida de mim. Ele é soberano, Ele vai suprir as minhas necessidades. No meu coração eu creio que em Cristo eu já recebi todas essas coisas. E a Bíblia não fala assim, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem gente que busca o reino de Deus e a sua justiça, mas vai lá lembrar Deus de acrescentar as coisas. Deus só tem que acrescentar, só tem que fazer. Deus não precisa ser lembrado, Ele sabe o que nós precisamos. Então, por que eu decidi falar sobre ansiedade, contar um pouco do meu testemunho, da minha história e como que eu fui liberta, né, desses pensamentos de angústia, de medo, porque nós estamos vivendo dias difíceis em que tem pessoas que perderam emprego, que a empresa não vai bem, que teve que demitir funcionários, que não sabe como e de onde vai vir o sustento. E eu quero te encorajar a buscar, através da revelação do Espírito Santo, a sua paz e o seu descanso em Jesus, em Deus, porque Ele nos supre. Assim como eu vivo uma vida em que eu não sei como que virá, mas eu sei que Deus irá suprir, né? Eu já vivo isso, essa realidade de confiar em Deus, não está sendo agora só por causa das circunstâncias da pandemia e que tudo parou e que o meu negócio parou. Eu já aprendi a viver assim há mais tempo, quando eu permiti o Espírito Santo trazer essa revelação para mim. Então, que a sua certeza, a sua convicção, o seu descanso não esteja no seu negócio, no seu trabalho, no dinheiro que você tem na conta, mas que a sua paz, o seu descanso, a sua convicção esteja em Jesus e seja em Deus, porque Ele é um bom Pai. Peça ao Espírito Santo para trazer essa revelação de quem Deus é, o caráter de Deus, quem você é como filho, e você vai poder usufruir de uma paz que excede todo entendimento. Eu espero que essa palavra venha trazer um encorajamento para o seu coração, uma reflexão, e que você seja abençoado.